Estamos assistindo a transmissão de um jogo da seleção brasileira numa dessas cidades que está em grande altitude. E aí sempre há uma grande preocupação. Será que os jogadores vão aguentar o esforço na altitude? O ar é muito rarefeito. O que é que nós estamos falando, né? Se nós fôssemos um pouco mais objetivos nessa explicação, lembrem-se, há uma grande camada de ar acima da nossa cabeça. À medida que nós vamos subindo, a quantidade de camadas acima da nossa cabeça, isso apenas de uma forma didática, para você visualizar mais, vai sendo menor. Ou seja, essa pressão que o ar vai fazendo sobre nós, ela é menor. Por isso que à medida que subimos, há uma redução da pressão atmosférica. Já acontece o contrário quando mergulhamos. Quando vamos para grandes profundidades, além dessas camadas de ar que tinham acima da nossa cabeça, ainda tem essas camadas de água. Então, a pressão vai aumentando muito quando mergulhamos. Vamos trazer isso mais para o nosso dia a dia? Sem a preocupação com o cálculo, vamos compreender o fenômeno da influência da pressão atmosférica na nossa vida. Veja esse pequeno recorte com essa imagem que é um pouco chocante, mas essa imagem é real. O voo da British Airways 5390 correspondia a uma rota aérea entre Birmingham e Málaga, na Espanha. Em 10 de junho de 1990, uma janela do para-brisas do BAC-111 se soltou, sugando o capitão Tim Lancaster parcialmente para fora da aeronave. O desfecho dessa história, o capitão sobreviveu, tá? Devido mesmo com todo o problema que houve ao ter seu corpo sugado, numa linguagem mais popular. Na realidade, amigos, o que é que nós temos? Dentro da cabine do avião, o ar é mantido com uma pressão artificialmente controlada, coisa que do lado de fora nós não temos controle. À medida que o avião vai subindo, a pressão externa atmosférica vai diminuindo. E a pressão dentro do avião, ela é mantida num valor de ar respirável pela gente. Então, há uma diferença de pressão entre o lado interno e o lado externo. E toda vez que você vai ter um fluxo de fluidos, esse fluxo é devido a uma diferença de pressão, sempre indo dos pontos de maior para menor pressão. Como a pressão no interior do avião é maior do que a pressão no lado de fora do avião, o que é que houve? Quando o ar foi deslocado bruscamente com o rompimento dessa janela, o corpo do comandante também foi projetado para fora, mas na realidade ele acompanhou o fluxo do fluido, por ser um movimento turbulento e muito brusco. Tivemos recentemente, no ano de 2018, um outro caso desse, com uma outra aeronave de outra empresa, mas dessa vez a passageira não teve a mesma sorte. Uma peça da turbina que explodiu atingiu a janela e abriu um buraco. E o corpo dela foi puxado para fora e ela teve sérios problemas, né, devido à pancada e à exposição à não respiração, tá? Ela não conseguia inspirar, tá joia? Por quê? O que é o inspirar e o expirar? É simplesmente você controlar essa diferença de pressão. Quando você inspira, você diminui a pressão no interior dos seus pulmões para que a pressão atmosférica empurre o ar para dentro. Quando você expira, já é o contrário, tá? Então, vamos ver como é que seria essa implicação se fosse num submarino. Num submarino, à medida que você mergulha, a pressão do lado de fora do submarino fica muito maior. Como podemos ver na imagem, esse submarino está com a pressão interna de 1 atm e a pressão externa de 11 atm. Se houvesse qualquer fissura na carcaça dessa nave, né, subaquática, o que é que aconteceria? Haveria uma enxurrada de água para dentro, porque o fluxo de fluidos é sempre do ponto de maior para o ponto de menor pressão. Bom, vamos fazer um último raciocínio em cima de uma coisa mais cotidiana e mais palpável. Acompanhe na imagem. O canudinho. Quando nós vamos usar um canudo para tomar refrigerante, um suco, alguma coisa, nós dizemos que nós puxamos o suco ou o líquido para o interior da nossa boca. Na realidade, o que nós estamos fazendo é diminuindo a pressão no interior da nossa boca para que a pressão atmosférica empurre esse fluido.
Agora, se você quisesse fazer aquelas velhas bolinhas dentro do refrigerante, aí você estava aumentando a pressão no interior da sua boca para que esse ar fluísse para dentro do líquido que está lá dentro do recipiente. Como você vê, trabalhar com fluxo de fluidos, trabalhar com essa diferença de pressão, fica bem mais compreensivo se você souber que os fluidos sempre vão fluir dos pontos de maior para os pontos de menor pressão. Sob a luz da física, fica muito mais fácil compreender os fenômenos. Nem sempre precisamos fazer cálculos para atingir nossos objetivos. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.